Eu gostaria que você falasse da sua relação com Carlos Bolsonaro, porque o que pareceu é que ele realmente não gosta de você, e eu gostaria de saber se houve algum episódio específico que detonou essa rusga, vamos chamar assim, e como é que foi o andamento disso nos últimos tempos. Na verdade, Felipe, observação que eu faço é que o Carlos, ele tem um nível de agressividade acima do normal. No Rio de Janeiro ele é conhecido como destruidor de reputações. Se você ouvir os próprios membros do PSL no Rio de Janeiro, muitas pessoas foram atacadas de forma muito forte, veemente e sem nenhum motivo pelo Carlos. E esse troço virou uma bola de neve, porque as pessoas têm medo de se confrontar. As pessoas têm medo de se confrontar. Eu mesmo passei quase 1 ano e meio praticamente, 1 ano e alguma coisa. Diversas vezes o Carlos me agrediu, direto ou indiretamente, porque ele usa muito o perfil de outras pessoas para fazer. Agrediu verbalmente. Verbalmente, né? Lógico, verbalmente. Não fisicamente, só para deixar claro. Como nesse caso, Felipe, você veja bem o seguinte, que assunto mais bobo, que assunto mais sem importância. A Folha de São Paulo vive produzindo matérias contra a família Bolsonaro. Como a família Bolsonaro recebe esses ataques da Folha? Fake news. Em nenhum momento entra-se no mérito da matéria. Em nenhum momento são apresentados contra-argumentos. Simplesmente as matérias da Folha são classificadas como fake news e vão para o arquivo morto. No meu caso, a Folha insinuou que eu teria alguma responsabilidade em relação a esse problema de Pernambuco, e eu sou julgado sumariamente. Um soldado de primeira hora, leal, fiel, sempre estive ali ao lado do meu presidente. Jair Bolsonaro continua sendo o meu presidente, presidente de todos nós. Tem o meu respeito, tem o meu afeto, tem o meu amor, por que não dizer? Mas, como um ser humano normal, ele não é perfeito. As pessoas cometem deslizes aqui e ali, como eu, como todos nós. O presidente Jair Bolsonaro não nasceu presidente. Ele se fez presidente pelos seus próprios méritos, pelo seu próprio valor. Eu acredito que Jair Bolsonaro seja um dos grandes, se não a maior liderança política espontânea que nasceu nos últimos tempos, sem dinheiro, sem fabricação, sem sindicato por trás, sem partido, sem nada, pela sua hombridade, pela sua correção. Mas, como todo ser humano, como eu, como você, ele é falível. E existe uma falha no que diz respeito ao comportamento do Carlos. Na minha opinião, o presidente tinha que dar um basta nisso. Se o Carlos fosse meu filho, eu estaria até preocupado, porque ele coleciona inimigos. Diariamente, com esses ataques, com essa metralhadora giratória que ele faz, gera-se muitos inimigos. E o pior que isso, Felipe, é que ele não mede as consequências dos seus atos. As pessoas têm filhos, têm esposa, mãe, pai. Como é que você vai a público e chama uma pessoa de mentirosa, absolutamente mentirosa? Houve um colaborador que participou da nossa campanha, eu prefiro não dar muitos detalhes, porque eu não quero expor a pessoa, nem o seu filho, mas houve um colaborador contratado pela campanha, tinha um contrato assinado, e numa determinada matéria jornalística, ele fez uma menção normal, nada demais. O Carlos interpretou aquilo mal e chamou essa pessoa de vagabundo para baixo. O filho dessa pessoa ficou muito sentido. Houve uma desarmonia, um desequilíbrio interno na família. Esse garoto tentou suicídio. Ele pegou uma faca e se mutilou, passou a faca na garganta. Ficou 1 mês no hospital. Então, eu não sei até que ponto o poder, a influência, porque o Carlos exerce uma grande influência nas redes sociais. Muita gente inteligente, com discernimento, o segue e o admira,
mas também é uma parcela de pessoas que são radicais, que não param para pensar e analisar os fatos. São pessoas que não analisam o que está acontecendo e simplesmente o colocam como o senhor absoluto da razão. Isso é muito perigoso, isso é muito ruim. Nenhum de nós é absoluto da razão. O absoluto da razão é o nosso Senhor, que está lá em cima, né? Cada um dá o nome que quiser, é o nosso Criador. Nós, seres humanos aqui, somos todos falíveis e suscetíveis à vaidade, não é? Afinal de contas, o Carlos é um rapaz jovem, é um rapaz bonito, um rapaz alto, parece com o pai dele, muito famoso, pai presidente da República, e talvez esteja subindo a cabeça dele. O Carlos precisa fazer uma reflexão e perceber que as suas atitudes têm causado muito sofrimento, feito muito mal às pessoas. Isso não se faz, isso não é cristão, isso não é humano, isso não é correto. Foi o que eu tentei argumentar com o nosso presidente. O nosso presidente, evidentemente, passou uma temporada muito difícil no hospital, uma cirurgia muito complexa, com risco de vida, depois um pós-operatório igualmente difícil, pelo que me consta, ele sentiu muitas dores, medicamentos, e só o fato, Augusto, de você estar trancado num quarto de hospital, é um ambiente que não é dos mais agradáveis. Então eu entendo que durante esse tempo, várias informações chegaram a ele de forma truncada, sem querer ou até de propósito. Eu acredito que o Carlos tenha assim inflamado a cabeça do pai e ele saiu dali mal emocionalmente. Eu sempre senti o afeto do meu presidente no seu olhar, nas situações mais difíceis pelas quais nós passamos. Você estava com ele no atentado, você acompanhou a primeira cirurgia de emergência. Eu participei da cirurgia. O Carlos disse: eu não vou aguentar ver isso. Ele deitou a cabeça no meu ombro e chorou convulsivamente, chorou muito. E eu disse: Carlos, não olha, abaixa a cabeça e reza pelo teu pai, e a gente ali junto, entendeu? Então eu tenho certeza, Felipe, que ele é a pessoa que mais sofre com essa agressividade, esse ódio, são teorias de conspiração sucessivas, né? A impressão que eu tenho é que ele vive dentro de uma grande caixa, que é uma grande teoria de conspiração contra o pai, contra a família. Ele tem um amor muito bonito pelo pai dele. Ele tem uma admiração muito bonita pelo pai dele. Isso chega a ser comovente. Mas ele precisa entender que nós não vamos construir um novo Brasil, o governo não vai governar com base no ódio. O amor é muito mais forte, é muito mais florido, é muito mais construtivo. O Brasil é um país diversificado, diferentes religiões, diferentes raças, diferentes culturas, né? Nós temos que ter tolerância uns com os outros. Não é possível que simplesmente porque alguém tem um pensamento um pouco diferente do seu, que essa pessoa vai ser alvo de agressões. Eu até observo, interessante, né? A minha posição é a direita, né? É a direita, centro-direita. Nunca fui petista na minha vida, tentaram me rotular de petista, né? Eu posso dizer que nunca tive a menor simpatia pelo PT. Fiz de tudo pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas a gente tem que tirar o chapéu para eles, porque eu não vejo o PT agredindo o PSOL agredindo o PCdoB, e eu não vejo isso acontecer, mas eu vejo isso acontecer do lado de cá, não é? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho grande admiração pelo Arthur, do Mamãe Falei. Grande admiração, por dois motivos. Primeiro pela coragem que esse rapaz tem. O que ele faz, pouquíssimas pessoas têm a coragem de fazer. Tem muito valentão de internet aí. Eu tenho recebido aqui muitas ameaças e agressões pelo telefone celular. São valentões de celular, valentões de internet. A distância. A distância. Para mim são covardes que atacam em grupo ou atacam pelas costas dessa maneira. Então, isso não é positivo. O Arthur do Mamãe Falei, ele vai lá no ninho da cobra, digamos assim, né? E ele, de maneira muito educada, muito tranquila, ele tira as pessoas do sério pela inteligência, pela lógica. Então, mas o pessoal do MBL não é bem-vindo. Então, eu não consigo entender essas rusgas. Nós tínhamos que dar as mãos e caminhar juntos, porque senão
a esquerda volta e toma conta de novo. O Brasil não pode mais errar. Eu continuo tendo total, absoluta confiança no meu presidente, Jair Bolsonaro. Eu trabalhei 2 anos exaustivamente para ajudá-lo a chegar lá. É óbvio que ele chegou pelo mérito dele, por quem ele é. Mas não nos esqueçamos, Ayrton Senna não teria se tornado campeão do mundo se ele não tivesse um carro para correr. Não é? Então, quando as pessoas falam e me agridem, não votei no PSL, estou pouco me lixando para partido, eu votei no Bolsonaro. Essas pessoas se esquecem que, infelizmente, as urnas eletrônicas não oferecem a possibilidade de letras serem digitadas. Não dá para você chegar lá e digitar Bolsonaro. Não dá para digitar B, não dá para digitar M de mito. Você tem que digitar um número. No caso, foi um número 1717, que foi o veículo pelo qual foi viabilizada a eleição, a candidatura e a eleição do nosso presidente. Então não se pode também... Do PSL. PSL, o número 17. Não se pode também cuspir no prato que comeu, tá certo? Não se pode esquecer as regras do jogo, como as coisas funcionam. Então acho que falta um pouco de bom senso, um pouco de calma. A minha indignação aqui é por ter servido como um soldado leal de todas as horas, disposto a matar ou a morrer, e no fim da linha ser crucificado, levar um tiro nas costas e taxado de tudo que há, simplesmente porque o senhor Carlos Bolsonaro fez uma macumba psicológica na cabeça do pai. Eu não posso admitir, eu não aceito isso, isso não é correto.